Deus conecta. Essa cena, eu sei, talvez não seja muito bonita, mas você está olhando para a parte mais importante deste novo edifício, a fundação. Se ela não for sólida e segura, não demorará muito para o edifício vir abaixo. Por isso, o fundamento é tão importante. Sem ele, o edifício não permanece em pé. O fundamento para qualquer conversa sobre Deus é a Bíblia. Você provavelmente já a conhece. É o livro mais vendido de todos os tempos. Ela tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há 66 livros na Bíblia, seções escritas por testemunhas oculares dos eventos ou por companheiros dessas testemunhas. O Antigo Testamento tem 39 livros que registram o plano de Deus para resolver o problema do pecado. Começa com a criação do mundo e vai até a preparação do cenário para a vinda de Jesus. O Novo Testamento tem 27 livros, começando pelo relato da vida, morte e ressurreição de Jesus e terminando com as lutas e o crescimento do povo de Deus, a Igreja. Mas antes de nós nos aprofundarmos em fatos e números e assumirmos que a Bíblia é a autoridade para questões de fé, precisamos fazer uma pergunta importante. Por que a Bíblia? Hoje, em nosso mundo, não há um consenso de que a Bíblia seja a autoridade para a vida, ou seja, a única verdade. Você conhece os questionamentos que surgem. A Bíblia não é apenas mais um livro de mitos e fábulas? A Bíblia não foi escrita por pessoas que simplesmente queriam promover as suas agendas religiosas e políticas? A Bíblia não é só um livro de tradições culturais ultrapassadas e ideias desatualizadas. A Bíblia não foi escrita como um relato mítico da história, anos após os supostos acontecimentos? A lista de questionamentos continua, mas você já percebeu a dificuldade. Por causa de todas essas questões e das dúvidas que elas levantam, você pode se perguntar se a Bíblia é verdadeira, se tem mesmo autoridade e credibilidade para a nossa discussão sobre a fé. É por isso que precisamos dar uma olhada mais de perto na Bíblia. E vamos começar com a evidência de documentos antigos. A Bíblia é um livro antigo, escrito por 40 autores diferentes ao longo de 15 séculos. Os livros do Novo Testamento foram escritos no primeiro século depois de Cristo. A Bíblia foi transmitida de geração a geração através de cópias manuscritas. Sem impressoras, copiadoras ou computadores, os documentos foram cuidadosamente reproduzidos à mão. Claro, isso é verdade também para toda a literatura antiga, antes mesmo dos filósofos gregos e indo até a Idade Média. Mas o que a Bíblia tem de diferente comparada com outro tipo de literatura? Bem, a Bíblia é de longe o escrito de literatura antiga mais bem documentado na história. Para você ter uma ideia, se você já estudou o filósofo Platão, saiba que o seu estudo foi baseado em cópias que foram produzidas 1.300 anos após a vida de Platão. E há apenas cerca de 7 cópias. E cursos inteiros de filosofia são baseados nessas poucas cópias. Claro, alguns escritores antigos têm muito mais cópias existentes de seus escritos. Por exemplo, há mais de 600 cópias da Ilíada de Homero, e as mais antigas são de 500 anos após o escrito original. Nada mal, não é? Mas e a Bíblia? O Novo Testamento sozinho tem mais de 24.000 evidências documentais que demonstram a confiabilidade do que foi escrito. Algumas são livros completos, outras apenas fragmentos. Alguns desses documentos datam de apenas 30 anos após o escrito original. E o ponto é este: ninguém poderia inventar histórias míticas para enganar as pessoas quando as testemunhas dos eventos ainda estavam vivas por perto. E ter tantas cópias consistentes do que foi escrito originalmente prova a sua veracidade, sem sombra de dúvida. E então veio a descoberta dos rolos do Mar Morto.
Estes rolos foram encontrados no Oriente Médio nas décadas de 1940 e 1950. Eles continham cópias dos livros do Antigo Testamento 1000 anos mais antigas do que em qualquer outro documento da época. E o que eles mostraram? A total confiabilidade do Antigo Testamento. De tempos em tempos, arqueólogos desenterram achados que validam os relatos bíblicos. Na verdade, as descobertas arqueológicas têm consistentemente reforçado o que a Bíblia diz. O livro de 2 Pedro expressa o fato de que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus, inspirada por Ele. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Ou seja, a conclusão é que cada palavra escrita na Bíblia é exatamente o que Deus queria que estivesse escrito. E toda essa evidência sólida de que a Bíblia é verdadeira e confiável como documento histórico é apenas o começo. O mais significativo sobre a Bíblia é que ela é diferente de qualquer outro livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso faz parte da beleza que é a ação de Deus em sua, em minha vida. Quantas vezes você pensou, eu queria que Deus descesse e falasse comigo, que me dissesse o que Ele está pensando e planejando para a minha vida? Bem, ao nos revelar Jesus, é isso mesmo que Ele faz. Ele deu a você e a mim um conjunto de anotações sobre o agir dele em nossa vida. E é este livro. É chamado de Bíblia. E é isso que cremos ser verdade. A Bíblia tem o poder de mudar a sua e a minha vida. A Bíblia diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. E qual é o propósito principal da Bíblia? João, no capítulo 20, resume bem. Ele disse assim: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. A Bíblia fala de duas grandes doutrinas, lei e evangelho. A lei nos mostra a maneira como nos desviamos de Deus, como nos rebelamos contra Ele e como não conseguimos fazer a sua vontade. Isso é o que nós chamamos de pecado. É a verdade direta e sem rodeios de que as nossas imperfeições, as nossas falhas, nos separam de um Deus que é perfeito e que não pode aceitar o pecado. A lei nos mostra que não existe nenhuma maneira de cumprirmos completamente a vontade de Deus. Em nosso pecado, em nossas falhas e imperfeição, morreremos. A lei deixa bem claro que precisamos de cura, precisamos de salvação, precisamos de perdão. E é aí que entra o segundo grande tema da Bíblia. A Bíblia também fala conosco com o Evangelho. A palavra Evangelho significa boa notícia. É a boa notícia de que Deus nos deu exatamente o que nós precisamos. O Evangelho nos diz que Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para cumprir a lei perfeitamente em nosso lugar. E mesmo sendo inocente, Ele recebeu o castigo que nós merecemos pelo nosso pecado. De fato, Jesus foi o nosso substituto. Ele se ofereceu voluntariamente por causa do seu grande amor por nós. Quando Jesus foi morto em nosso lugar na cruz, Deus colocou sobre o seu Filho toda a sua ira por nossos pecados. Assim, os nossos pecados foram literalmente tirados de nós. Eles foram perdoados. E quando Jesus ressuscitou da morte, Ele abriu a porta para a vida eterna para todos nós. As mensagens da lei e do Evangelho são as principais maneiras pelas quais a Bíblia fala conosco. Mas o tema predominante é o Evangelho, o incrível amor de Deus por você e por mim em Jesus Cristo. Essa é a verdade que nós precisamos. Então, o que você está esperando? Comece a ler a Bíblia. Comece com o Evangelho de Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento e você então testemunhará Deus fazendo coisas maravilhosas em sua vida por meio da sua palavra.